grata a presença de todos, tá? Muito contente aí, estamos mais uma vez aqui reunidos no encontro do Seminário da Escola de Artes Liberais, Alcuino de York, e hoje cedo eu estava refletindo, né, a respeito desse nosso encontro, dessa nossa aula, e me chegou, assim, um pensamento de contar um pouco da nossa história, né? Tem pessoas novas que entraram, que não acompanham o seminário desde o início, então eu resolvi fazer esse retrospecto. Então, eu vou contar resumidamente como surgiu a Escola de Artes Liberais e também, né, como surgiu o programa do seminário. Nós surgimos em 2016, essencialmente como uma união de amigos. Alguns amigos desde a infância, outros amigos do período da adolescência, juventude, mas essencialmente amigos e unidos por uma afinidade. O gosto pelos estudos, pela investigação, pelo diálogo, e nós somos um grupo bem heterogêneo, né? Temos pessoas naturais de várias cidades do Brasil, e algumas atualmente até moram na Europa, nos Estados Unidos, e também somos pessoas de diversas áreas do saber. Temos professores, psicólogos, juristas, economistas, temos um maestro, um físico, engenheiros, médicos e etc. Né? Eu considero isso uma composição boa, porque nos livra de uma coisa que o Mário Ferreira dos Santos chama de o barbarismo do especificismo. E o que isso quer dizer? Né? Claro que cada um de nós tem a sua área de expertise, a sua área de maior profundidade, mas o fato de estarmos unidos com pessoas de outros campos do saber faz com que a gente também tenha contato com o todo, né? Com o todo do saber, e que a gente não fique encastelado só numa área, alienado das outras áreas. Então, considero isso um ponto positivo da Escola de Artes Liberais. E também, assim, a nossa primeira manifestação pública foi o nosso blog, onde a gente começou publicando textos que continham reflexões, pensamentos de nossa autoria. E em 2017, a gente realizou um primeiro protótipo de seminário. Naquela época, a gente realizou alguns encontros virtuais no Google Hangout para a gente estudar junto as artes liberais. E cada um de nós ficou responsável por uma área que sentia mais afinidade, e preparou uma apresentação e submeteu aos demais amigos. E aí a gente foi conversando, foi aperfeiçoando a maneira de entendermos e conhecermos as artes liberais, e esse foi o primeiro protótipo que a gente teve de seminário. Mas, no primeiro momento, essa metodologia de seminário ela não foi tanto o nosso foco. Nós focamos mais realmente em textos escritos e no blog. E, posteriormente, em 2020, a gente retomou essa ideia. A gente fez 3 lives no nosso canal do YouTube e também retomamos o ciclo de estudos em forma de seminário online. E, primeiramente, a gente começou só entre nós mesmos, de uma maneira assim, bem tímida, e, paulatinamente, a gente foi abrindo para mais pessoas e também para o público externo. E cá estamos nós hoje. Né? Então, vamos à aula propriamente dita, né? A aula inaugural da arte da memória. Aí eu vou compartilhar aqui a tela. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, uma apresentação bem bonita. Está aparecendo para vocês? Ótimo. Beleza. Testei aqui. Então, vamos à aula. Né? Hoje o tema é a arte da memória, a aula inaugural desse ciclo de estudos. E, bom, para começar, eu considero assim bem justo a gente, né, hoje é a nossa aula de abertura,
e a gente começar lembrando de um provérbio do rei Salomão. O desenvolvimento da virtude intelectual, ele é um grande agregador do progresso humano, auxiliando também no desenvolvimento das nossas virtudes morais e espirituais. Em um dos seus provérbios, o rei Salomão, ele diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não pode se comparar a ela. E para adquirir conhecimento, além de vontade e inteligência, uma boa memória ela é essencial. Acreditava-se que, com o advento das inovações tecnológicas, a inteligência e a memória humana, elas se desenvolveriam qualitativamente e quantitativamente. Só que, a contrário senso dessa expectativa, a inteligência e a memória, elas parecem caminhar numa direção inversa, minguando na sua capacidade e sagacidade, como se elas estivessem sofrendo um atrofiamento. E atualmente, há muita informação disponível, mais meios para encontrá-la e aprendê-la. E o deslinde natural, a consequência natural, seria a ampliação das nossas aptidões. Mas, não obstante, de modo geral, parece que cada vez mais o esquecimento e o desconhecimento eles têm assolado a criatura humana. E na mitologia helênica, acreditava-se que o Hades, o mundo inferior, ele era banhado por 5 rios. E um deles se chamava Lete, que significa justamente esquecimento. E quem bebesse das águas daquele rio cairia em um estado completo de amnésia, esquecendo-se de tudo. E até a doutrina da transmigração, comungada por Pitágoras, Sócrates e Platão, e outros filósofos, ela ensinava que antes daquele espírito ele tornar a vida, o espírito ele bebia das águas do Létis. E assim ele ia esquecendo, né, das lembranças da vida que ele havia vivido para poder começar uma nova vida. Né? E isso segundo a doutrina da transmigração e da mitologia grega. E assim, face a essa figura mitológica, esse rio mitológico, eu fico assim pensando, né? Será que o fornecimento de água que a gente tem recebido atualmente, ele é advindo do Lete? A gente está ficando mais esquecido porque estamos bebendo das águas daquele rio mitológico? Mas, brincadeiras assim à parte, o enfraquecimento progressivo da memória, ela pode se originar em vários mananciais. E uma das causas prejudiciais é justamente o mau uso da tecnologia. O uso mediano dos inventos tecnológicos, ele se assemelha ao comportamento do Ícaro, que, inconsequentemente, não soube utilizar do fabuloso instrumento que ele tinha. Segundo também a mitologia grega, o arquiteto e inventor Dédalo e o seu filho Ícaro, eles eram prisioneiros do rei Minos, na ilha de Creta. E assim, para fugir do cativeiro, Dédalo ele confeccionou asas de cera, para que eles pudessem fugir. Porém, antes de ambos alçarem voo, Dédalo advertiu o filho que ele não devia voar demasiadamente perto do sol e nem demasiadamente perto da água, porque o calor ou a umidade fariam as asas de cera derreterem. Né? Porém, né, a despeito das orientações recebidas, o jovem Ícaro ele ficou inebriado com aquela capacidade de voar e ele se esqueceu do conselho que ele havia recebido do pai e ele voou muito perto do sol. E as asas de cera derreteram com o calor e ele caiu no mar, caiu numa ilha do mar Egeu.
que hoje é conhecida como Icária. O nome ele é uma homenagem a Ícaro. E por que eu tenho trazido, né, essas histórias da mitologia? Porque eu percebo que, tal qual Ícaro, nós não fazemos um bom uso desses recursos tecnológicos que nós possuímos. Constantemente nós somos inundados por um volume imenso de notificações que atrapalham a nossa concentração. E sem a concentração, a informação ela não consegue se consolidar em conhecimento. Porque a profundidade da absorção do conhecimento fica prejudicada. É como se uma semente ela fosse plantada num solo pobre. É como se uma semente ela fosse plantada num solo pobre. Porque se o solo ele não é adequadamente preparado, a flor ela não consegue nascer, né? A planta não consegue nascer. Então, portanto, a terra ela precisa ser preparada adequadamente. E outro regato da situação que eu mencionei, de desconhecimento e também de falta de memória, é a empolgação exagerada com a tecnologia. E, de fato, a tecnologia é boa, ela pode nos auxiliar. Porém, a euforia que eu já senti frente a todos os avanços, frente a todo o progresso tecnológico, ela tem, assim, descambado num sofisma materialista, e que alimenta a crença que a inteligência eletrônica ela pode suplantar a inteligência humana. E assim, por mais que os progressos tecnológicos eles sejam surpreendentes e impressionantes, isso jamais transcenderá as potências inatas de um espírito humano. O armazenamento em nuvem, a inteligência artificial, elas são ferramentas. E o invento, ele jamais poderá transpor o inventor. Do mesmo jeito que a criatura, ela não pode destronar, não pode superar o seu criador. E até vou abrir aqui um parêntese, esse termo inteligência artificial, ele não é o mais acertado. A inteligência, em sua acepção mais clássica, em seu conceito mais clássico, é o senso de verdade. Quando a parte intelectiva do nosso espírito, fazendo uso da liberdade que ela tem, ela apreende e admite a verdade. Ou então, dito de uma outra forma mais simples, é a capacidade humana de discernir o falso do verdadeiro. Uma máquina, ela não é capaz de inteligir, ela apenas realiza as operações que é programada para fazer. Uma máquina, ela, né, não tem essa liberdade. E a inteligência, ela não consiste tão somente em chegar, em atinar ao resultado verdadeiro, mas ela consiste em, por meio da nossa liberdade pessoal, a gente admitir e assumir um compromisso com esse resultado verdadeiro. Como eu disse, a máquina ela não tem essa liberdade, ela apenas executa a programação. Ela age segundo um algoritmo pré-estabelecido. Por exemplo, a inteligência humana ela pode inteligir que 2 mais 2 igual a 4. Um computador ele pode chegar nesse mesmo resultado, nessa mesma conclusão, se assim ele for programado. Agora, né, se o algoritmo ele determinar que 2 mais 2 igual a 5, o computador ele vai reproduzir esse resultado e ele vai generalizar esse resultado para outras situações similares. Esses dias mesmo eu estava conversando com o meu marido a respeito dessas tecnologias, né, de inteligência artificial, e a gente achou um programa que gera imagens em inteligência artificial. E a gente viu que esse recurso, às vezes, ele é meio burro, ele é meio tacanho, por mais que gere assim, imagens belíssimas. Por exemplo,
no algoritmo dele, às vezes ele gera assim, umas imagens que não tem muito a ver com o que você pediu para ele gerar. Ou então ele insere um viés. Por exemplo, eu pedi para ele gerar uma imagem do rei Carlos Magno com os 12 pares de França. Ele gerou umas duas imagens assim do Carlos Magno como se ele fosse um rei africano. E é um personagem real, mas ele estava inserindo um viés. Então, assim, se a inteligência ela é a nossa capacidade de discernir a verdade, a inteligência artificial ela deveria obedecer esse comando de ter o compromisso com a verdade e não falsear a verdade porque tem um viés ali, né? Não é uma coisa devida, uma coisa recomendada, né? Imagina se uma pessoa pede, olha, Martin Luther King fazendo um discurso, gera uma imagem disso. E aí sai um japonês, ou sai um cara de fenótipo alemão, né? Não faz sentido. Ou mesmo assim, olha, gere uma imagem de Confúcio meditando, aí gera uma imagem que não tem nada a ver, né, com o Confúcio, conforme as representações que a gente tem, né? E em sua sabedoria sertaneja, o Ariano Suassuna, ele reconhece que na inteligência humana tem uma centelha divina. E isso, máquina nenhuma pode equalizar. E, em terceiro lugar, devido a certos padrões de pensamento, criou-se um estigma sobre o ato de decorar. Contemporaneamente, a gente ignora o sentido primeiro de saber de cor. Eu já falei isso algumas vezes aqui nas aulas do seminário, eu vou continuar repetindo porque eu acho isso realmente muito bonito e que merece ser relembrado, né? Saber de cor era saber com o coração. E para os antigos, o coração ele era a morada dos sentimentos, da inteligência, da memória. Não é por mera crendice ou por mera pieguice que o ditado popular ele enuncia que aquilo que a gente sabe com o coração, aquilo que está escrito no nosso coração, a gente não esquece, porque aquilo que a nossa memória ama, aquilo que a nossa memória valoriza, ela permanece eterna. Então, dessa maneira, uma boa disposição cordial, um querer firme, são aliados para o fortalecimento das funções memorativas e intelectivas. E essas são algumas explicações sobre o porquê do ser humano médio estar perdendo a sua força memorativa e intelectiva. E nós precisamos urgentemente recuperar essas potências. Se alguém ainda não tem a convicção, a firme convicção do benefício de lograr uma boa memória, de conquistar uma boa memória, imagine o seguinte quadro. Poderá chegar a ocasião de não contarmos com os auxiliares externos, ou não termos à nossa disposição os instrumentos externos para nos auxiliar. E o que se fará, então? Nesse momento, somente valerão as nossas habilidades naturais, aquilo que em nós fez morada. Então, portanto, a gente se dedicar ao trabalho com a nossa memória, a nossa inteligência, é um trabalho digno. E como restaurar a nossa memória? Como a gente pode ter uma memória melhor? Nós encontramos socorro, encontramos auxílio em uma arte praticada há longínquos tempos, que é a arte da memória. Agora eu farei uma pequena pausa na minha exposição, porque tem uma coisa que é importante pontuar para quem estiver participando do seminário pela primeira vez, que é que as nossas aulas elas têm um espaço para contribuições, participações e perguntas. Então, agora eu pergunto, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição do ponto que trabalhamos até aqui? Opa, Isabela, posso falar um instantinho? Claro. Então, quando você falou do algoritmo, né, e vamos dizer assim, do limite até onde
essa suposta inteligência artificial pode ir, eu me lembrei de um caso interessante que certa vez eu estava numa pós-graduação de neurociência e o professor ele falou uma coisa que vai até um pouco contra a maré dessa geração que estuda neurociência, ele já estudava há mais de 20 anos. Geralmente o pessoal defende com muito, assim, com unhas e dentes, né? E aí ele falou uma coisa que quebrou o paradigma ali na hora da gente. Ele falou assim, a gente está estudando neurociência com base na análise de imagens de ressonância. Só que a gente ainda está aprendendo a fazer análise dessas imagens. E elas são feitas com base em algoritmos. E recentemente, isso ele falou tem uns 5 anos atrás, a análise dessas imagens foi colocada em xeque dos últimos 20 anos de pesquisa dentro da área de neurociência, porque descobriram que um algoritmo que estava sendo utilizado e que ele tinha sido criado lá atrás e as pessoas, ao invés de examinarem aquele algoritmo, simplesmente ficaram replicando ele nas pesquisas adiante, né? Que é uma coisa comum de se fazer em artigo científico, você replica um modelo e utiliza aquele modelo num artigo subsequente. Aquele algoritmo tinha uma falha. Então, a análise que tinha sido feita dos últimos 20 anos de pesquisa em neurociência, todo ele estava em xeque, por conta desse pequeno detalhe, né? Que é do limite até onde que vai a interpretação de uma máquina que tem como base prévia um conhecimento de uma pessoa que fez aquele algoritmo, criou aquele código, né? Muito bom, muito boa pontuação essa. Alguém quer fazer alguma pergunta, mais um comentário? Isabela, Diga, Mauro. o que faz armazenar o que faz a memória ser armazenada? Qual é o processo? Se a gente está na memória, o que na Não entendi memória muito bem. o que faz a memória ser armazenada é informações, é pensamento, o que é? Não sei se a pergunta está bem elaborada, mas para mim também está. Eu também estou querendo. Aí o senhor já está indo um pouquinho mais além, tá? Eu vou pedir para o senhor aguardar, porque esse é um tema que a gente vai desenvolver futuramente, tá? Beleza. Primeiro, a gente precisa se perguntar o que é a memória, que é a pergunta que eu ia jogar na sequência, né? Propor na sequência. Se alguém não tiver nenhuma pergunta ou assim uma contribuição para ser feita a respeito da explanação que eu acabei de fazer, eu já vou partir para essa pergunta. Se alguém quer propor, quer colocar e responder essa pergunta, o que é a memória? Né? Para o senhor, já que o senhor fez essa pergunta, o que o senhor entende que é a memória? A memória é aquilo que eu assim recebo, né? Ela fica armazenada dentro de mim, em alguma parte. Essa é uma das coisas que eu vejo. A outra coisa assim, o que eu posso fazer com que ela tenha movimento? O que faz às vezes eu não lembrar, né, do que eu aprendi, do que eu recebi na minha memória. Entendi. Alguém mais quer propor um conceito do que seja a memória, do que é a memória? Isa, não sei se faz sentido, mas eu vejo que essa pergunta é interessante, né? Vindo até pelo que o Mauro falou, da visão dele, porque são duas coisas que caminham juntas, né? Assim, entender o esquecimento, para entender a memória, também entender o esquecimento, né? Porque se a memória é algo que a gente guarda com a gente, como que a gente esquece aquilo? Ficou aonde, né? Onde se armazenou, então? Se perdeu? Foi o delete? A gente, hoje em dia, até pode comparar com nossos computadores, nossas tecnologias, como você falou, né? Esse processo de criador e criatura, né? A gente também, na busca de imagem e semelhança, a gente criou os nossos computadores com memória, né?
E a gente consegue também apagar a memória deles, né? E às vezes eu me pergunto assim disso, assim, eu vejo que são duas coisas que caminham em conjunto, assim, porque entender por que esquecemos, como você trouxe na sua oratória, auxilia a compreender como nós lembramos também, né? Então, porque a gente entende onde está guardada essa memória. Muito bom, muito bom. Então, Mauro, me adiantando então um pouquinho, dentro disso, como é que funciona a memória? Aí nós temos duas formas de pensar. Nós temos a forma platônica e a forma aristotélica. Eu, assim, me alinho mais à forma aristotélica, né, que as informações, que as vivências, elas chegam até nós, através dos nossos sentidos, e aí isso forma imagens na nossa mente, e essas imagens são armazenadas na nossa memória. Então, são as vivências, são as sensações que geram uma imagem, e essas imagens são fixadas na memória. E por que algumas imagens elas não se fixam e outras se fixam? Tem muito a ver com, assim, com a impressão que aquelas imagens elas geram em nós. Se elas forem assim imagens ordinárias, imagens muito comuns, imagens que não geram assim uma grande impressão, elas tendem a se apagar mais facilmente. Agora, se elas são imagens extraordinárias, imagens incomuns, que geram uma impressão mais forte, um encantamento mais forte, elas se fixam na nossa memória com maior facilidade. Né? E também tem a questão da concentração e da desconcentração. Né? Se você não estiver bem concentrado, a tendência é aquela informação se perder. Agora, se você estiver mais concentrado, a tendência é aquela informação ela se perpetuar, ela gravar na memória, ela formar uma imagem mais sólida. Mas eu não vou me adiantar muito, porque esse é tema das nossas próximas aulas. Pode falar aí, quem levantou a mão. Oi, Carla. Tudo bem? Pode falar, Carla. Esse assunto dá pano para manga, né? Tem várias formas de pensar e interpretar. Tem uma questão também com relação à memória celular, né? Tem uma técnica, que eu não sei se alguém conhece aqui, que chama microfisioterapia, que ela, através do toque no corpo, em algumas áreas do corpo, consegue identificar o que a pessoa viveu, de traumas até traumas dos antepassados. Isso é um estudo profundo, assim, da osteopatia, que estudaram a embriologia e consegue datar coisas de antepassados, o que viveu e tal. Foi um estudo que eles foram fazendo um mapeamento do corpo, né, através da embriologia, e aí vendo, assim, esse tipo de questão gera esse tipo de coisa na memória celular, né? E até coisas que a gente não lembra com a nossa memória, assim, da cabeça, tipo assim, tô lembrando disso. Mas tá tudo gravado no corpo, né? E pode ser identificado através de uma técnica, né? E tem também uma questão da memória que às vezes a gente bloqueia algumas coisas na memória com relação a situações desagradáveis que vivemos, né? Na vida. E às vezes volta, né? E eu fiquei pensando também numa forma positiva dessa questão que você falou do coração, né? De quando a gente tem uma vivência boa, a gente grava aquilo no coração. E aquilo é ali uma memória que traz bons sentimentos também, né? Grava no coração, assim, vivências boas, coisas que, poxa, eu vivi isso, foi tão legal, e a gente tem uma sensação boa. E a gente sente no coração, né? Nos sentimentos e lembra, né? Na memória de vivências. É isso, só umas reflexões aqui que eu estou tendo. Boa reflexão. Bem lembrado, isso aí eu já tinha ouvido falar, mas eu, assim, sendo sincera, né, eu ainda não me aprofundei nessa área, mas você vê como é a questão das impressões, né? As vivências que nós temos, elas geram impressões no nosso ser. Às vezes, na nossa parte
intelectiva, na nossa inteligência, ou às vezes de uma maneira assim mais subliminar. Mas uma impressão ela é gerada e se registra na gente. Bom, mas então, né, para não... Diga, Mauro. Na fala da senhora aí, eu lembrei de uma coisa assim, para mim, que é muito importante, que são os sonhos. Tem sonho que eu já tive que está na minha memória até hoje. Eu lembro, mas tem sonho que eu não lembro. Tem sonho que eu lembro. E a outra coisa de memória é o que você já falou através de imagem, que é o visual, e através da fala. Tem coisas que da fala eu guardo. Tem coisas que não, que eu, às vezes, é do escrito. É desse jeito mesmo, né? É, desse jeito mesmo. Inclusive, isso do sonho e também do sono, um momento que a gente repousa, é assim, se a gente faz um repouso do jeito que a gente necessita fazer, é quando aquilo que a gente estudou ou vivenciou durante o dia, ele se registra, se consolida, né? Então, o sonho, e também os sonhos, eles têm uma ligação com a memória. Mas aí, vamos... Pode falar, Carla. E teve o Luan também. Pensando também nessa coisa só uma outra reflexão aqui para a gente, né? Ter cuidado também com a memória das crianças, né? Porque a gente, às vezes, tem memórias de imagens, de filmes, de desenhos, né? Tem a memória auditiva também, que a gente escuta uma música e aquilo entra, né? Grava ali. E situações, né? Bastante cuidado, assim, com o que a gente vê, que grava, né? Fica gravado em algum lugar ali. Às vezes a gente não está lembrado, mas às vezes vem, né? Então, esse cuidado com a memória, eu vejo que é uma coisa muito importante, assim, principalmente das crianças, né? Dos adolescentes, assim, né? Como gerar essa memória. E outra reflexão que eu estava tendo com relação ao que você falou, essa questão do decorar, que hoje em dia as pessoas, na educação, né, falam muito isso, é tudo decoreba, não é para decorar e tal. E eu me lembro como foi importante decorar algumas coisas, assim, na minha época de estudo. Que aí eu decorei e aquilo ali eu não esqueci mais, né? Mas também isso partiu de uma coisa que gerou um sentimento em mim. Eu acho que quando gera um sentimento, a gente tem uma tendência a gravar melhor. Estou falando assim, nessa parte com relação aos estudos, né? É isso. Legal. Quando tem um sentido, né, o tal do decorar não fica tão sem propósito. Pode falar, Luan. Me corrija se eu estiver errado, mas eu estava pensando e eu acho que a memória está em tudo que tem vida. Eu, assim, tudo que tem vida, não sei, né? Eu assim, ainda não estou muito convicta que uma árvore tem memória, né? Um animal pode até ter, né, memória. A gente vê que tem alguns animais que eles têm memória, mas, assim, uma árvore, um inseto, não sei. Né? Talvez formas de vida mais desenvolvidas, aí eu posso concordar contigo. Isso que a Carla falou, né, da gente tomar cuidado com a memória, eu vejo que é uma excelente reflexão, e eu já vou pegar isso que ela mencionou e vou partir para o nosso próximo ponto, né? O que é a memória? E o que ela disse ativou a minha memória. Olha só como são as coisas. A memória, desde a minha infância, é uma coisa que me encanta e me entusiasma. E tem, assim, momentos bem marcantes da minha vida que eu lembro de ter, assim, ter feito uma reflexão íntima e feito, assim, uma conversa bem íntima com Deus. E um desses momentos é justamente, assim, um momento que eu pedi a Deus, quando eu era uma criança, para ter boa memória, porque eu queria me lembrar da minha infância, de quem
de quem eu era na infância, do que eu sentia durante a minha infância, e para eu ter vivo na memória, para eu não me esquecer da minha essência. Então, na minha infância, eu tive essa vivência de pedir a Deus uma boa memória, e sinto que venho sendo atendida por Ele. Né? Sinto que Ele vem atendendo ao meu pedido. Mas então vamos conceituar o que é a memória, essa coisa tão misteriosa e tão encantadora. E nessa aula inaugural, me pareceu assim adequado a gente começar apresentando o conceito formulado pelo monge Alcuino de York, que é uma das nossas principais inspirações. E à medida que formos avançando, eu vou apresentando outros conceitos, outras definições de outros autores. Mas o Alcuino de York, ele diz que a memória é a sala do tesouro de todas as coisas e a guardiã das coisas e das palavras bem pensadas. Daniel perguntou se eu estou compartilhando slide. Não estou compartilhando slide nesse momento não, tá? Estou só aqui falando com a câmera. Mas, retomando. A memória é a sala de tesouro de todas as coisas e a guardiã das coisas e das palavras bem pensadas. Esse conceito ele é extraído do diálogo, né, do monge Alcuino a respeito da retórica e das virtudes. E ele é inspirado numa definição dada pelo Marco Túlio Cícero, numa obra mais antiga. E vamos analisar as minúcias dessa frase. Alcuino ele compara a memória com uma sala de tesouros, mostrando que a memória ela é o local para armazenarmos as coisas que consideramos valiosas. E ele também destaca que a memória é a guardiã das coisas e palavras bem pensadas. Ou seja, a memória retém palavras e temas que são bem examinados, bem estudados e bem pensados. E ao continuar as nossas considerações ao continuar as considerações acerca da memória, Alcuino ele também ensina que para o cultivo da boa memória são necessários a prática da escrita, a dedicação aos estudos e evitar a embriaguez, que faz o maior mal a todo estudo sério. E olha que coisa interessante essa prescrição que ele faz, né? Um monge medieval, já naquela época, que é chamado por alguns de Idade das Trevas, ele enuncia isso, né? Que a embriaguez, ela é inimiga da memória, de todo estudo sério. E mostra que ele já tinha uma certa clareza a respeito dos malefícios do entorpecimento da consciência, de como o torpor mental, ele é um inimigo da virtude intelectual. E atualmente existem diversos estudos no campo da medicina e da saúde que convergem com essa recomendação que ele deu. É uma coisa interessante, né? Uma coisa que faz pensar. E também merece a nossa atenção o aconselhamento que ele dá sobre a prática da escrita. Existem alguns mnemonistas famosos, um deles é o brasileiro Renato Alves, que ele cita a prática da escrita como um exercício muito benéfico para a memória e para a plasticidade cerebral. Que esse é o melhor exercício para fortalecer a memória e para manter a nossa plasticidade cerebral. E eu também separei um outro conceito para essa aula, que é o enunciado feito pelo Hugo de São Victor no livro A Arte de Aprender e de Meditar. A memória é a firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. Essa definição ela ressalta que a memória é a consolidação, a fixação de um conhecimento no espírito ou na mente. O de São Victor, ele sustenta que o engenho
a inteligência, ela encontra. E a memória, ela deve custodiar, ou seja, ela deve guardar. Em outros termos, aprender e memorizar são processos ativos. A inteligência, ela se dirige a algo, né, graças ao seu diligente esforço. E a memória, ela retém aquilo, né, aquele alvo da inteligência em seu arcabouço. E o Cardeal, ele também menciona que a memória, ela é fortalecida pelo hábito de meditar assiduamente. Mas esse meditar não é aquele meditar New Age, né, que ficou meio famoso, esvazia sua mente. Na verdade, a meditação cristã, ela é diferente desse conceito de esvaziar a mente. É você se concentrar e analisar, examinar, perquirir um tema, escolher um postulado e colocá-lo à prova. E o desenvolvimento da inteligência, ele exige essa tolerância com o estado de dúvida, que é um estado psicológico que se define por duas afirmações contraditórias e, simultaneamente, de credibilidade aparentemente igual. Ou seja, ao examinar uma questão, dizer sim e não com igual convicção. Isto é, acreditar tanto numa hipótese quanto na hipótese contrária. Ter iguais razões contra e a favor. Quando a gente analisar um tema, a gente buscar olhar por todos os ângulos possíveis, por todos os ângulos de visão possíveis, com seriedade, profundidade, paciência. E a gente, nesse trabalho de busca pela verdade, e olhando a questão por todos os ângulos possíveis até chegar na melhor compreensão possível. Essa paciência, essa profundidade, essa dedicação a uma questão, ela auxilia na fixação do assunto na nossa memória. Se a gente tem, assim, uma análise, uma leitura muito superficial, aquilo tende a não permanecer na nossa memória. Então, a gente tem que buscar uma profundidade na hora de realizar o exame, na hora de realizar a investigação. E antes da gente começar esse nosso novo ciclo da arte da memória, nós estávamos trabalhando no seminário o livro A Vida Intelectual. E com o objetivo de fazer uma ponte do ciclo passado com o ciclo de agora, eu resolvi, né, trabalhar aqui as considerações que o Sertilanges ele faz a respeito da memória. Para quem não sabe, né, A Vida Intelectual é esse livro aqui, tá? Nós trabalhamos ele no ciclo de estudos passados, fizemos um ciclo bem legal, com reflexões muito boas, e eu vou, então, trabalhar agora, vou ler o que o Sertilanges menciona a respeito da memória. Adquirir, através da leitura, não serviria para nada e refletir seria impossível se a memória não retivesse e não apresentasse no tempo oportuno o que é de proveito para a nossa obra e para o trabalho do espírito. Uma memória ampla e forte é um precioso recurso. Não concluamos disso que devemos exercer a memória sem discernimento e sobrecarregá-la com o maior número de informações possíveis. Sob a condição, com o maior número possível de noções, fatos, imagens e textos. Deve-se reter tudo o que for possível, sob a condição de que seja útil. Todos os mestres nos dizem que sobrecarregar a memória é prejudicial ao pensamento pessoal e à atenção. O espírito afoga-se na massa de suas posses. O que permanece sem uso o abarrota e paralisa. O peso morto oprime o ser vivo. O alimento em excesso envenena-o.
muitos pretensos eruditos de espírito falso e inerte, muitas bibliotecas vivas, dicionários ambulantes são a prova disso. Não vivemos da nossa memória, servimos dela para viver. E se uma vez ou outra vem a ser útil muitas coisas que não o pareciam, ou que não o sejam, mesmo comumente, isso não é razão para dizer, vamos memorizar tudo indiscriminadamente. Uma memória não pode ser um caos. Acumular indiscriminadamente é tornar tudo inútil. E condenar-se a só conseguir lembrar de algo por acaso. É fundamental que uma memória intelectual obtenha as características da intelectualidade. Ora, esta não se satisfaz com noções disparatadas, sem afinidades precisas. É necessário que os caminhos da luz estejam abertos, que nossos pensamentos estejam ordenados e possam comunicar-se uns com os outros. Eis o objetivo do nosso estudo neste curso: estudar a memória, auxiliar a desenvolvê-la de maneira sensata e equilibrada. E nas próximas aulas nós estudaremos com maior profundidade a filosofia antiga e medieval, como elas compreendiam a memória. Também veremos parte da história da arte da memória e, claro, os aspectos práticos que facilitam a memorização e o estudo. Vou compartilhar a tela novamente aqui para explicar mais ou menos como será o nosso programa de estudos. Vocês estão vendo a tela? Sim. Certo, vou voltar para a tela inicial. Bom, então, hoje estamos na aula inaugural, que é a abertura. A próxima aula será a respeito do esquecimento e recordação, onde eu tratarei a respeito de por que a arte da memória ela foi deixada de lado. Também apresentarei um pouco do retrospecto dessa arte. Aí, na seguinte, será a aula A Tradição, onde eu vou explicar a tradição da arte da memória na Grécia, em Roma e na Idade Média. E as duas aulas sequentes, prática 1 e prática 2, e na aula de prática 1, de prática 2, eu vou finalizar com uma reflexão acerca da memória. Então, nós temos essa aula de hoje, mais uma, aí temos mais uma e mais duas. Então, ao todo, esse programa ele vai contar com 5 aulas, incluindo essa. Então, temos mais 4 aulas adiante, onde nós vamos entrar nas minúcias do tema. Eu vou parar de compartilhar a tela e eu vou apresentar para vocês a bibliografia que nós vamos usar. Tá? Para elaborar o conteúdo desse ciclo de estudos, eu utilizei o livro A Arte da Memória, da Frances Yates, que é esse livro aqui. O livro da memória, um estudo sobre a memória na cultura medieval, que é esse livro aqui. Aí tem outros livros aqui que não tenho em mãos, que é O Orador, de Marco Túlio Cícero, Instituto de Oratória, do Marco Fábio Quintiliano, o Retórica Herênio, que é uma obra de autoria desconhecida. Aí tem também o Didascalicon, a arte de ler, e também a arte de aprender e meditar, do Hugo de São Victor. Tem A Vida Intelectual, do Sexto Langes, que eu já mostrei. Aí tem também o Moderno, Aprendendo Inteligência, do professor brasileiro Pierluigi de Piazzi. E também A Trindade e as Confissões de Santo Agostinho, e também outras obras que eu não vou assim enumerar aqui nominalmente. Mas
Em suma, são essas obras que eu separei para criar o nosso programa de estudos. E essa aula que foi, né, ela vai ficar disponível no YouTube, é uma aula que estava destinada a ser aberta, mas eu programei para ser mais uma aula introdutória, para fazer a apresentação do curso, apresentar as noções iniciais, e as próximas aulas elas serão destinadas às pessoas inscritas no seminário da Escola de Artes Liberais, então fica o convite, né, a todos que ainda não são inscritos se inscreverem. Eu vou passar aqui a palavra para o Daniel, para ele explicar, né, para quem ainda não é inscrito, né, como é que funciona o seminário. Sim, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Bem, então, grato, Isa, por essa aula introdutória. Será um curso bastante oportuno e um conteúdo assim muito rico. E bem, como a Isabela já veio falando no início da aula, né, para vocês que estão conhecendo agora a Escola de Artes Liberais, a gente tem aqui um seminário online que a gente vem realizando já tem algum tempo, alguns anos, que é um ciclo de estudos continuado, onde a gente apresenta assuntos e temas relevantes a respeito de educação, ciência, cultura, sempre há essa luz da tradição. E a gente já realizou alguns ciclos de estudos tratando de alguns princípios desse renascimento cultural. Cursos de filosofia antiga, cursos de Platão, educação clássica, artes liberais, onde a gente estudou trivium, quadrivium, até mesmo saúde e saúde plena. Então, uma série de conteúdos e estudos que a gente vem fazendo ao longo desses anos. E como é que esse seminário funciona? Bem, as aulas são ao vivo e elas ficam gravadas depois para quem quiser assistir novamente ou para quem também não pôde assistir ao seminário ao vivo, pode ter acesso a elas gravadas, às aulas gravadas. E quando você se torna aluno do seminário, você ganha acesso a esse ciclo que está em andamento e aos ciclos que vêm em sequência. No caso, você que adquiriu um plano a partir de agora, terá acesso ao curso Arte da Memória e aos demais que a gente vem planejando para frente. Então, assim, como é que a pessoa pode se aderir a esses planos de inscrição no seminário das Artes Liberais, da Escola de Artes Liberais? A gente tem 3 opções de adesão. Primeiro é um plano mensal, com 20% de desconto, R$ 32 ao mês. Uma outra opção é o plano semestral, que aí vai ter 25% de desconto, R$ 180 por semestre. E um plano anual, com 30% de desconto, que pode ser pago até 3 vezes de R$ 118,54 por ano, ao longo do ano. Então, também vamos disponibilizar um link da Hotmart, tanto nos stories do Instagram, quanto na descrição do vídeo do YouTube. E também está aqui no chat, no Meeting, vai ser colocado agora. A adesão poderá ser feita até o dia 12 de junho, para as pessoas que quiserem se inscrever novamente nesse novo curso e seguir inscritos no nosso seminário da Escola de Artes Liberais. Só fazendo quem já é aluno não precisa se inscrever, tá? Só aqui segue o baile. Todo mundo que está aqui é aluno. Isso aqui é para o pessoal que vai ver pelo YouTube e os nossos futuros alunos que vêm se juntar a nós. Grata, Daniel, pelo auxílio. Então, pessoal, perguntas, participações. Espero que tenham gostado dessa aula introdutória e tem mais conteúdo aí pela frente. Bom, então acho que é isso, né? Tivemos participações muito boas, né, ao longo da aula. Eu sou grata. Oi, Tiago, você quer falar? Oi, Isabela, é que eu estou ouvindo a aula junto com o celular do Tiago e muito boa, gostei muito, quero continuar assistindo. Tem hora que eu não consigo acompanhar, mas hoje eu estou no carro, a gente conseguiu ouvir junto. Muito boa, grata. Valeu, legal. Um abraço aí, muito boa aula. Está assistindo aqui junto. Legal, amigo, que bom. Bom, pessoal, então, alguém quer falar alguma coisa? Essa é a chance, senão eu vou dar aula por encerrada hoje e nos vemos na próxima aula.
Isabela, tem como você passar depois para a gente essa bibliografia, assim, a principal, que você citou? Tem sim, pode deixar. Pode deixar que eu vou passar lá no nosso grupo interno, vou passar para vocês, né? Inclusive, né, fica aí também um incentivo, né? Eu vou passar em quem aderiu, para quem aderir ao nosso seminário, a gente vai passar essa bibliografia aí, tintim por tintim, para a pessoa poder se aprofundar, tá? Também poder, se for chamada pelo tema, poder se aprofundar e também caminhar com as próprias pernas, tá certo? Então, muito grata a todos aí, tá? Grata pela presença e uma ótima noite para vocês.